Olá, meus amados, eu cumprimento a todos com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu trago uma palavra para vocês hoje, que fica no livro de 1 João, no capítulo 3. Vamos ver até onde que vamos, né? Vamos lá. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantemente a Ele, porque assim como o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. E qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. E quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Por isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça não ama ao seu irmão, e não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa matou? Porque as suas obras eram más, e a de seu irmão eram justas. Mas, irmão, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos o irmão. Quem não ama ao seu irmão, permanece na morte. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Só até aqui, até o 15. Aqui o que está querendo falar? O apóstolo João, né? Que as pessoas que cometem, ele está se referindo aos filhos de Deus e os filhos do inimigo. Os filhos de Deus, eles não podem pecar porque a semente permanece nele, né? E que semente é essa? É o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é a semente dos filhos de Deus. E quem nisso diz, aquele que não tem o Espírito é o que comete pecado. Porque o Espírito, ele não deixa a gente viver em pecado. Não que digamos assim que nenhum de nós peque, porque todos nós pecamos. Mas permanecer no pecado, um pecado mais grave, né? Isso significa, não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor que está aqui, tá? Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, quem não é batizado com o Espírito não pode chamar Deus de Pai, né? Porque se Deus é o Pai, Ele é o Pai dos que têm a semente dele, que é o Espírito Santo. Então, meus amados, vamos ver se realmente nós estamos sendo justos ou injustos. Se nós estamos vivendo a obra da justiça ou da injustiça.
Porque se eu tenho um irmão e eu cometo pecado contra ele, eu estou realmente sendo um homicida, né? Como diz, né? Aquele que peca contra seu irmão é um homicida. Então, o homicida não herdará o reino de Deus. A mesma coisa que o Caim fez com seu irmão, né? Que o matou sem nenhum motivo, né? Por inveja, sei lá, alguma coisa parecida assim. Então, vamos tomar cuidado a quem nós estamos, o que nós estamos fazendo. Nós temos vivido a obra de Deus ou a obra do mundo. Porque aqui, quando você é batizado, imediatamente você tem que se despojar do velho homem, da velha criatura. A velha criatura era aquela criatura que pecava, que vivia no erro, no pecado, né? E quando você mergulha naquela água corrente, aquilo vai embora, aquela velha criatura vai embora naquela água, né? E o que acontece? Você tem que sair daquelas águas como uma nova pessoa, uma nova criatura. Você não pode sair da mesma maneira que você entrou. Porque senão aquela água Eu sei que muitos vão me recriminar nesse momento, mas eu vou falar uma verdade. Eu acho que todo batismo tem que ser em água corrente, porque o Rio Jordão era água corrente. E foi lá que João Batista começou a batizar, e era lá que Jesus, os seus discípulos, batizavam. Porque se você batiza numa água parada, numa piscina, então aquele velho homem vai ficar ali, então vai outro após você e vai pegar as mesmas coisas. Não dá para entender isso, isso é invenção de homem, né? Porque se você parar para raciocinar na lógica, na sabedoria do Espírito, você vai ver que batismo é água, é uma água corrente, entendeu? Não é uma água parada. Porque se você está parado, como é que você vai embora aqueles, né? O rio tem que levar aquilo, né? Tem que ser uma água corrente, seja como for. É melhor batizar numa bica do que dentro de uma piscina, porque pelo menos na bica está escorrendo a água e está indo embora. Bem, isso é a minha maneira que o Espírito me ensina. Agora, eu não condeno a quem pensa de outra maneira. Pelo menos na casa de oração, todos são batizados aqui em água corrente, né? Porque eu acho que isso é o certo, mas aí isso não tem nada a ver com as decisões de vocês, dos pastores de vocês, cada um que faça conforme Deus lhe mandar, né? E o Espírito tem me induzido a isso. E é assim, eu não falo e nem faço nada por mim. Eu faço tudo que Ele manda. O que Ele manda, eu faço. Porque a partir do momento que você mergulha naquela água vai correndo, vai levar aquela velha criatura, vai embora junto com ela, né? Tem que ir, tem que sair de você, entendeu? Então, como muitas vezes tem pessoas que não têm capacidade para batizar outra, às vezes é por isso que Deus manda nós termos discernimento de espírito, né? Que às vezes a pessoa tem um espírito menos elevado do que o seu e está fazendo uma coisa que não lhe foi concedido a fazer, né? E isso acaba atrapalhando a vida da outra pessoa, entendeu? Às vezes, infelizmente, eu não estou aqui para julgar nem condenar ninguém, mas ultimamente o que nós estamos vendo, que tem de coisas aí dentro das igrejas, pastores, né? Cometendo pecado em adultério, fazendo um monte de coisa. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não estou aqui para falar de pastor, de igreja, de ninguém, né? Eu estou aqui para alertar aos irmãos que estão ainda dormindo, que estão com os olhos fechados, os olhos espirituais, desperta para a realidade de Deus, porque a realidade do Espírito, você se considera um filho de Deus ou um filho do mundo? Né, do diabo, né? Que é o que está dizendo aqui nessa palavra. Você pode ler direitinho aí que você vai ver os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus não vai pecar, porque o Espírito não vai deixar.
E os filhos do inimigo sempre vai estar no pecado. Então nem todo mundo quer abrir mão das suas vontades, dos seus prazeres, dos seus desejos. Quer porque quer fazer sua própria vontade. Mas aquele que quer ser filho de Deus, porque Deus disse que todo aquele quanto ele recebeu, os fez a ser chamado filho de Deus. Vamos ver aqui onde é que está isso aqui. Tá? É em João normal, né? Deixa eu ver aqui. É João 1, né? No verso 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais nasce do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus, tá? Esse é o que tem o Espírito. Então, o que tem o Espírito é nascido de Deus. Isso aí, quer dizer, muitos devem se questionar, quer dizer que todo mundo que não tem o Espírito é filho do diabo. Aí, você vai questionar a Deus, não é a mim, tá? Porque eu estou pregando o que está escrito aqui. Está escrito isso. Eu digo, se você permanece no pecado, você vai permanecer sendo filho do inimigo. Porque como está escrito aqui, o que é filho de Deus, ele não peca, porque sua semente permanece nele, né? A semente de Deus permanece nele, que a semente é o quê? O Espírito Santo. Então, meus amados, vamos prestar atenção aí. Você que não tem o Espírito Santo, vá buscar o Espírito Santo, busque o Espírito, mas não tente fazer o que muitas pessoas têm feito aí, porque dentro das igrejas, o pastor hoje vai ser batizado aqui, não sei quanto, com o Espírito. Quem é o pastor para batizar alguém com o Espírito? Pastor não é nada. Pastor não é nada. Ninguém é nada. Quem é tudo é Deus. É Jesus. Pastor nenhum, ninguém tem autoridade para batizar ninguém com o Espírito Santo. Só Deus. E Ele só dá o Espírito Santo a quem obedece a sua palavra. Só isso. Não adianta o pastor botar a mão na sua cabeça e dizer que você está batizada com o Espírito. É mentira. É mentira. Porque Ele não é Deus. Ele não tem essa autoridade. Nem quem tem o Espírito Santo tem essa autoridade. Só Deus. Porque Ele que sabe o coração de cada um de nós. E eu vejo muita gente lá e começa a imitar um com aquela língua aí que eu já vi em muitos lugares, porque até demônio fala nessas línguas. Eu não estou falando da língua dos anjos, porque a língua dos anjos não é para ser dita dentro da igreja. A língua do anjo é para você edificar você mesmo. Então, é entre você e Deus, não precisa ser falada. Aí chega pastor metido a Deus, metendo a mão nos outros, você hoje vai receber o Espírito Santo e começa babá. Não vá, né? Não caia nessa não, porque tem muita gente que descrente que está indo para o inferno. Não caia nessa não. Busque o Espírito de todo o seu coração, obedeça a Deus, dê ouvido à voz da palavra de Deus, não diga ouvido à voz de homem. Porque eu nem ninguém tem poder nenhum para batizar no Espírito a não ser o próprio Jesus. Ninguém tem. Guarda bem essa palavra que eu estou falando. Espero que essa palavra venha queimar no seu coração, porque é muito fácil falar uma língua aí, imitar uma outra pessoa qualquer e dizer que é o Espírito. Isso aí você já vai estar pecando contra o Espírito. Porque o verdadeiro batismo no Espírito não está na linguagem, mas na transformação. Na transformação, na obediência, no temor ao Senhor. Aí sim, você vai ver quem é que tem o Espírito e quem não tem. Por quê? A pessoa fala, eu vou ser a diferença, eu vou fazer a diferença na igreja. Não é fazer, não. Você tem que ser a diferença. Ser. Não é fazer, é ser. Ser a diferença é você não praticar as mesmas coisas que os outros praticam. Ser a diferença é você praticar a vontade de Deus, a palavra de Deus. Isso sim, é ser a diferença, tá?
vocês não fiquem tristes comigo, eu estou dando um alerta, porque vocês sabem que a volta o arrebatamento está próximo. Eu não estou falando da volta de Jesus, não, estou falando do arrebatamento, tá? Está próximo e depois vai vir um anticristo. Não queira ser deixado para trás. Não queira ser deixado para trás. Lembre bem dessa palavra, não queira ser deixado para trás, tá? Eu abençoo todos vocês e deixo a paz do Cristo no vosso coração para que vocês possam ter uma reflexão referente a essa palavra, tá? Porque é uma palavra vinda direta do Espírito de Deus. Obrigada a todos, graça e paz.